A Universidade de Ribeirão Preto e o curso de Direito agradecem a presença dos senhores que nos prestigiam neste evento da abertura da 72ª Semana Jurídica. Me chamo Débora Chaim e sou acadêmica da 10ª etapa do curso de Direito da UNAERP, campus Ribeirão Preto. A comissão organizadora desta Semana Jurídica preparou uma pequena mensagem aos nossos espectadores. Não deixamos nos abater e, mesmo com todos os desafios, mantivemos o calendário para realizar este evento, que é histórico, tradicionalíssimo em nosso curso. Portanto, mesmo que de forma remota, cada um em seu espaço físico, estamos todos conectados e irmanados no mesmo ideal, aprimorar o conhecimento sobre o direito. Agradecemos a cada um de vocês, desde a reitoria, diretoria, coordenação, professores, secretárias e seu corpo administrativo. E principalmente aos alunos, que mantiveram a energia, confiança e persistência na luta, mesmo ante todas as dificuldades. A vocês, o nosso muito obrigado. Estamos solidários com os dramas das famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, conhecidos, bem como pelo difícil momento de crise que estamos experimentando. Recebam nossas homenagens e, mais do que isso, nossa mensagem de conforto. Temos esperança que, tão logo seja possível, estaremos próximos, convivendo nos mesmos espaços físicos, dividindo a mesa do café, ladeando aos nossos colegas de sala de aula e em nosso belíssimo campus. Recebam nosso abraço. Hoje, mediado por esta ferramenta tecnológica, mas contido de muita afetuosidade. Estamos sentindo muita falta da nossa casa cheia. Mas não perdemos a fé. Não perdemos a fé e, mais do que isso, não percamos o ânimo que nos traz a perseverar para ser melhor a cada dia. Sigamos em frente com os recados. A Semana Jurídica terá atribuição de 15 horas de atividade, desde que o participante esteja logado nos 3 dias de evento. Para ser certificado, basta o aluno logar no respectivo link de streaming, que é diferente em cada um dos dias do evento. O aluno deverá permanecer logado durante todo o evento. Não receberá certificado o aluno que deixar de ingressar no endereço eletrônico até 15 minutos a partir da sua abertura, tampouco aquele que abandone antes da sua finalização. Não será necessário a confecção de relatórios e situações específicas poderão ser reportadas ao e-mail do NEP ou para certificadodireito@unaerp.com. O evento será gravado e oportunamente disponibilizado no YouTube. Para mandar sua pergunta, mande no perfil do Instagram do NEP, @nepdireitonaerp, e elas serão triadas e, na medida do possível, repassadas ao nosso expositor. Vamos agora para a formação da mesa de debates, que nesta noite será composta pelos seguintes membros: Professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, coordenador do curso do Direito de Graduação e Pós-Graduação da UNAERP, professor mestre Luiz Eugênio Scarpino Júnior, supervisor do Núcleo de Ensino Prático e Extensão da UNAERP, professora mestre Leisa Borelli Prison, assistente da coordenação do curso de Direito da UNAERP. Obrigada. Professor Dr. Juvencio Borges da Silva, supervisor do Núcleo de Ensino Teórico. E os alunos representantes do corpo discente, temos, representando a Atlética, a aluna Giovanni Marichelli, representando o centro acadêmico, o aluno Rafael Wade. Boa noite. O palestrante desta noite, Dr. César Roberto Bittencourt. Registramos ainda a presença dos seguintes docentes que constam neste ambiente: professora Juliana Helena Carlucci, professor Ricardo dos Reis Silveira, professor Genival Torres. Boa noite. Professor Ronaldo Fenelon, professor Giovanni Comodaro. Boa noite. Professor Márcio Bugarelli. Boa noite. Professor Felipe Luquez. Professor Inhauser e doutora Andréia. Professor Ângelo Martinez Pérez Filho. Boa noite a todos.
e o nosso cumprimento aos demais docentes aqui presentes. Para abrir oficialmente este evento, convidamos o coordenador do curso, professor Sebastião Sérgio da Silveira. Boa noite a todos, boa noite a todas. Na qualidade de coordenador do curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, eu tenho a honra de declarar a abertura dessa 72ª Semana Jurídica da UNAERP. Conforme eu falo sempre, eu tenho orgulho de participar desse evento, porque é ele, com certeza, um dos mais antigos e tradicionais que nós temos no Brasil. Desde a minha época de estudante, lá pelos idos de 1980, quando eu também frequentava os corredores da nossa Faculdade de Direito Lauro de Camargo de Ribeirão Preto, nós já tínhamos essa Semana Jurídica. Essa Semana Jurídica, que inicialmente era organizada pelas comissões de formatura, inicialmente 2 comissões e, portanto, 2 semanas jurídicas, e posteriormente ela foi reassumida pela coordenação do curso e passou a ter um evento por ano. E, portanto, já estamos aí na Semana Jurídica de número 72. E isso é motivo de alegria e satisfação para todos nós, professores e alunos da Universidade de Ribeirão Preto. E hoje é um dia extremamente especial, porque nós recebemos aqui o professor doutor César Roberto Bittencourt, um dos grandes ou o maior penalista brasileiro do momento, amigo de todos nós aqui da Universidade de Ribeirão Preto, onde já esteve presencialmente, onde aqui já recebeu homenagem em um livro que foi publicado por colegas professores aqui dessa mesma universidade, colaborador da nossa revista e, portanto, uma das pessoas mais queridas que nós temos no meio jurídico. Portanto, doutor César Roberto Bittencourt, em nome da universidade, em nome do curso de Direito, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela aceitação do convite. Em razão dessa pandemia, hoje nós não podemos nos reunir presencialmente como em outras oportunidades. Mas fica aqui, desde já, registrado o nosso convite para que retorne em um outro dia, para que possamos novamente confraternizar e ouvir as suas boas falas e principalmente também os seus bons conselhos. É sempre uma grande honra ouvi-lo e, portanto, hoje é mais um desses dias que a gente se sente muito alegre por tê-lo entre nós. Muito obrigado, professor Bittencourt, mais uma vez, por tudo o que tem feito por nós. Da mesma forma, gostaria de saudar e agradecer a presença das minhas colegas e dos meus colegas professores. Também com relação a vocês, a gente sente muita falta, nem os nossos colegas a gente tem visto nos últimos tempos, e obviamente que isso também é motivo de tristeza. Mas revê-los ainda aqui nesse ambiente, com certeza, também nos alegra a alma e o espírito. Os nossos queridos alunos e queridas alunos, que são a razão de ser desse evento, que são a razão da existência do curso e da própria universidade, eu também gostaria de agradecer a presença e também saudá-los e saudá-las. Infelizmente, também não podemos estar juntos hoje para aquele aperto de mão, aquele sorriso e o relacionamento que sempre nos marcou. Mas eu não tenho dúvida de que nós logo venceremos essa difícil etapa da história da humanidade, talvez um dos mais difíceis momentos da humanidade. E, com certeza, logo teremos condições de novamente retomar o nosso convívio. Então, eu gostaria de desejar a todos e a todas uma excelente semana jurídica e, se Deus quiser, brevemente estaremos juntos novamente. Então, muito obrigado. Eu devolvo a palavra à mestre de cerimônia para que possa continuar, então, com o nosso evento. Muito obrigado a todos e a todas. Com a palavra, o professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que fará a apresentação do nosso palestrante dessa noite, Dr. César Roberto Bittencourt. Boa noite, Débora. Boa noite, queridos e estimados alunos
e aqui se fazem presentes, e faço as pessoas do Rafael Okada e da Giovana, nossos representantes do corpo discente, assim como Débora representa também os nossos alunos, os concluintes do curso, mas meus queridos colegas professores, e aqui cumprimento na figura do nosso líder, Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, faço aqui coro aos seus votos de tristeza por não estar juntos, mas de alegria, porque de uma forma ou outra nós estamos aqui reunidos, estamos lutando para garantir que as ideias do direito, que a gente consiga se comunicar, que a gente consiga aqui estar à presença de uma figura brilhante, como o Dr. César Roberto Bittencourt. Então, serão 3 dias de grandes palestras, e não poderíamos ter melhor companhia do que essa do primeiro dia de evento. Dr. César Roberto Bittencourt, e aqui é um pequeno registro do seu currículo, do seu largo currículo. Faço, então, só essa pequena ressalva, que aqui é apenas um pequeno registro de parte da sua experiência acadêmica e profissional. O professor César Roberto Bittencourt é bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo e doutorado em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Atualmente é professor doutor da Faculdade de Damas de Instrução Cristã, professor convidado do programa de doutorado em Direito Penal da Universidade Pablo de Olavide, professor convidado do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado, da qual foi um dos seus fundadores. É advogado proprietário do escritório César Roberto Bittencourt Advogados Associados, advoga na área criminal e empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: direito penal empresarial, crimes econômicos, improbidade administrativa, crimes políticos, licitatórios, tributários, financeiros, falimentares e crimes contra a administração pública. É autor de 32 livros de direito penal, de vários capítulos de livro e de algumas dezenas de artigos publicados no Brasil e exterior. E para nós é um querido professor e uma querida pessoa que sempre colabora com a universidade, e nós temos grande honra de recebê-lo aqui em nosso ambiente, hoje virtual, mas sempre um ambiente acolhedor, e que muito lhe quer bem e fica muito honrado com a sua sempre humildade de vir aqui trazer conosco as suas brilhantes palavras. Muito obrigado, doutor César Roberto Bittencourt. Eu devolvo a palavra para a Débora. Gostaria de cumprimentar aqui os professores Augusto Martinez e a professora Érica, que louvou recentemente. Obrigada. Partamos então para o momento mais aguardado desta noite e ouçamos as palavras do ilustre convidado, Dr. César Roberto Bittencourt, com o tema Reflexos da Lei 13.964, de 19, Pacote Anticrimes. Muito obrigado. Boa noite. Uma satisfação. Como eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo, cumprimentar na pessoa do professor Sebastião, que é o nosso chefe, né? Coordenador, diretor, mandante, mandatário, enfim, somos servos dele. Temos uma honra muito grande de poder dizer que somos amigos. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, porque eu tenho um carinho, um respeito e admiração pela universidade de vocês, por Campo Grande, pelos professores, os alunos, todo o corpo docente, discente, os funcionários, enfim, porque me trato sempre com muito carinho, aliás, com mais atenção e consideração do que eu mereço. É sempre prazeroso. Evidentemente que um convite de vocês é uma ordem. A gente procura encaixar do jeito que dá, mas sempre haverá um momento possível, né? Eu falava antes, e sou encantado pela cidade, logicamente, mas pela universidade, pela instituição de ensino, pelo corpo docente, pelo corpo discente, pela dedicação, pela entrega, pela repercussão do trabalho, do ensino que se faz aí. Enfim, é admirável. E eu me sinto, assim, muito gratificado de ser lembrado por vocês, de receber a atenção, a consideração de todos nessa instituição. Então, claro que é muito gratificante, né?
Aliás, falando nisso, se tiver a gravação daquela palestra que eu fiz por último ali, por gentileza, me encaminha. Eu queria colocar, me permite colocar no meu canal do YouTube, professor César Bittencourt, eu acho que vale a pena. Se não, para nós, para alguém vai interessar. Para mim, pelo menos, é muito interessante. É um marco importante que eu tive aí com vocês. Mas é muito bom ter essas relações. Eu não viajo mais, aliás, nos últimos anos, depois que eu vim para Brasília, os últimos 7, 8 anos para cá, eu condicionei no máximo 6 palestras por ano, viagem, sair. Agora, claro, essas virtuais, eu fiz 50 e poucos nesse período já, e né, agora estamos dando uma diminuída porque eu vivo da advocacia, né, e não de aulas. Mas é um meio muito bom, porque isso facilita esses encontros maravilhosos, essas possibilidades, reduz custos, etc. Então, viabiliza também essas realizações. Mas a ERP é conhecida e reconhecida não apenas pelo corpo docente, mas também pelo corpo discente e pelos egressos. Então, essa meninada toda que amanhã estarão também sendo professores, advogados, procuradores, promotores, juízes, defensores. Falando em defensores, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Defensoria Pública. Eu acho que é uma das melhores e mais importantes instituições públicas desse país. Pelo trabalho extraordinário que faz, que não é só jurídico, também vai além disso, um trabalho social, porque num país pobre como o nosso, o campo de atuação das defensorias é muito grande. E eu tenho, assim, uma consideração imensa, e tenho dito e repetido que se hoje eu tivesse que fazer concurso, certamente não seria para o Ministério Público como eu fiz, mas para a Defensoria. Então, eu cumprimentar os defensores públicos também, nenhum desapreço pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, que eu entrei no Ministério Público. Sou procurador de justiça aposentado, que tem uma grande instituição, mas eu acho que a minha forma de ser e de ver as coisas está mais para a Defensoria Pública do que qualquer outra coisa. Meu abraço, meu carinho, meu respeito, e vamos falar um pouco, então, daquilo que é o aspecto, o fundamento, assim, a razão do convite, que é a Lei 3.964, de 24 de dezembro, né, de 2019, pleno Natal, presente de Natal. Né? Pois bem, algumas coisas que a gente pode falar, se tiver bem no som, me dá um toque, assim, que a gente melhorar, levantar a voz ou não. Perfeito, professor. Tá bom? Perfeito. Pois bem, então, sobre esse projeto, se fala em projeto anticrime. O título projeto anticrime para esta lei é para debochar. É debochar só, deboche dos outros. O projeto anticrime era aquela porcaria que eles botaram na rua lá, aquele projeto que diz que recebeu 2,5 milhões de assinaturas. Quando, na realidade, as pessoas não sabiam o conteúdo. Foi uma carta em branco. Não sabiam do que se tratava. Apenas para combate à corrupção. Agora, 2,5 milhões é muito pouco. Nós somos 212 milhões de brasileiros, todos somos contra a corrupção. Só não é contra a corrupção nesse país o corrupto. Nós todos queremos o combate. Nós estamos preocupados, não é com isso. Nós queremos o combate, queremos a eficácia, queremos a eficiência, só nós queremos que seja respeitado as garantias do Estado Democrático de Direito. Nós não concordamos com a metodologia, nós não somos contra a Lava Jato. Agora, a Lava Jato não é uma instituição em si, não tem personalidade jurídica, e aqueles 2,5 bilhões que ficaram para eles é usurpação indevida. É mais ou menos um peculato, tem que devolver aquele dinheiro porque está sendo devolvido. Na realidade, o projeto que estava sendo pretendido ali era um horror, era um absurdo, uma violência. É lógico que o Congresso Nacional teve que negociar com dificuldade, porque as corporações são muito fortes, muito poderosas. Aqueles procuradores vieram ao Congresso Nacional fazer força, ameaçar até os congressistas. Então, o Congresso Nacional teve que negociar, ceder um pouco. As leis são boas, mais ou menos, poderia ser melhor. Por exemplo, aquele acréscimo na legítima defesa é um nada jurídico, absolutamente desnecessário, inócuo, inútil, sem sentido, porque o que disse ali já estava dito no caput. Então, a questão, na realidade, ninguém é contra a Lava Jato. A Lava Jato fez um grande papel,
Agora, fez um péssimo papel também, pela metodologia empregada, pela forma, pelo sistema, pelas arbitrariedades, pelo tipo de gente que acabou, inclusive, projetando. Então, a questão não é ser contra a Lava Jato, nem ser a favor de corrupção. Todos nós queremos combate à corrupção. Nós não concordamos com os métodos, com a forma arbitrária, prepotente, ilegal e abusiva que usaram. Porque, na verdade, quem comandou essa porcaria foi o Moro, o bacharel Moro, que hoje ele não é ex de tudo, né? Então, essa é a questão. Pois bem, mas para nós, nos preocupa nesse momento, hoje, falarmos um pouco de alguma coisa em relação às alterações no Código Penal, que não foram as mais importantes, foi muito abrangente, reformou o processo penal, o Código de Processo Penal, o Código de Direito Penal, as leis extravagantes, e com alguns institutos interessantes. Mas o mais interessante que tinha nesse projeto aprovado, nessa gama de alterações, o mais importante foi o juiz de garantias. Essa é uma instituição fundamental para a democracia de qualquer país democrático. Por quê? Nós estamos cansados de trabalhar com juízes verdadeiros delegados, investigadores, policiais, acusadores. A gente falava antes do perfil do Tribunal de São Paulo. E não é só de São Paulo, em outros tribunais também tem. Não tanto quanto, mas tem. Então, o que acontece hoje para a juventude, para os estudantes que possam estar nos ouvindo? Nós não temos um juiz independente na área criminal. Nós temos um juiz contagiado. Nós temos um juiz que se transforma ao longo da investigação em um acusador, em um delegado de polícia, em um investigador. Ou seja, acompanhem comigo. Então, quando veio o inquérito policial, às vezes antes do Ministério Público, o próprio delegado de polícia, e depois reforçado pelo Ministério Público, então vem as postulações das cautelares constritivas, de toda ordem, de toda natureza. E, claro, que tem muitas oportunidades, tem a necessidade, mas o juiz que acaba se envolvendo nisso, decreta tudo o que o Ministério Público pede, tudo que a delegacia pede. E chega um ponto que o juiz decreta mais do que é pedido. Ele se envolve tanto com as investigações policiais, com as investigações criminais, que ele se transforma num investigador, se transforma num promotor, num acusador. A gente tem visto no dia a dia, o juiz que acompanha as investigações, que decreta as medidas constritivas, busca e apreensão, procrastinação, arresto, sequestro, prisão, enfim, todo o meio, todos os institutos que vão sendo criados ao longo dos anos, todos para acusação. Pois esse juiz que decreta tanto, nos últimos pedidos do delegado, do procurador federal, do promotor da Justiça Estadual e Federal, ele decreta mais do que é pedido. Ele vai além do que pede o Ministério Público, vai além do que pede o delegado. Por quê? Porque ele está contaminado. Ele está tão contaminado que não consegue mais distinguir a própria função. E não reconhece que ele está indo assim. Então, a gente enfrenta grandes dificuldades. Alguns estados são um pouco mais liberais, têm mais consciência, outros não. Então, é extremamente difícil você fazer justiça nesse país. Porque você tem que respeitar o contraditório devido ao processo legal, o direito à ampla defesa, enfim, essas garantias processuais todas estão sendo vulneradas, estão sendo desrespeitadas. O que acontece? Exatamente porque o juiz que investiga, que decreta todas essas constrições, é o próprio juiz que depois vai julgar. Tu imagina um juiz que decretou bloqueio de todos os bens, de apropriações, desapropriações, requisições das contas, disposições financeiras, prisões, todas. Esse juiz, que passa alguns meses, às vezes anos, decretando essas constrições, ele fica incorporado na necessidade do que ele fez. E quando chega mais adiante, a hora que ele recebe a denúncia, que ele vai ter que processar, julgar no final, ele está completamente contaminado. Ele não tem mais moral, não tem mais condições de absolver. Com tudo que já decretou, ele não tem mais condição.
De repente chega, puxa, mas como é que eu vou justificar tudo isso que eu já fiz? E ainda que quisesse, ele não consegue. Ele mergulha de tal forma na acusação, na investigação, na decretação constritiva, que ele perde a imparcialidade. Ele nem percebe, isso não é maldade, é do ser humano. Eu conheço juízes assim espetaculares como pessoa, espetaculares como jogadores, e quando começam a participar desse tipo de operação, ele não se reconhece mais, ele nem percebe, digo, escuta, está pior que o delegado. O delegado é função dele, o procurador é função dele, mas a sua é outra. Não tem mais condição de julgar com imparcialidade. Então, o que aconteceu? Veio o chamado juiz de garantias, o instituto mais importante que essa reforma penal agora de 2019 trouxe. Por quê? Porque, finalmente, você ia ter condição de ter um verdadeiro processo acusatório e não inquisitorial. O juiz que faria esse trabalho que eu acabei de falar para vocês, este juiz seria o juiz de instrução. Ele faria todo esse processo legitimamente, corretamente, de acordo com as convicções, com as necessidades, com as exigências, com as circunstâncias, tudo bem. Só que aí ele entrega o marco. Ele já fez o trabalho dele. E outro juiz que não participou dessas diligências, que não está comprometido com o que foi feito, com as diligências, com as restrições, com as constrições, então ele vai poder pegar do início o processo e examinar os autos, examinar a prova de forma imparcial. Porque aquele outro está mergulhado no processo, vai além do próprio Ministério Público. Então, essa é a necessidade, essa é a noção, isso é o processo acusatório. Que o juiz que faz instrução, que decreta a constrição, não pode ser o mesmo que vai julgar depois. Ele não tem condição, não pode fazer. Então, com isso, a gente estava contando, esperando que finalmente, nós vamos ter um processo acusatório. Nós vamos ter o juiz de um lado, no seu lugar, e do outro lado as partes, acusação e defesa. Foi um sonho que passou em nossa vida. Rapidinho. Por quê? Infelizmente, claro, nós temos o Poder Judiciário independente, nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal, as associações da magistratura entrou com uma ADI, arguindo a inconstitucionalidade de vários institutos, mas principalmente deste. Um argumento frágil, sem fundamento, na verdade, de que não haveria estrutura, condição financeira, porque tinha que criar isso para instalar o juiz auxiliar, o juiz da garantia. Ora, não é bem assim. Lógico, tem um aspecto que o legislador, alguns erros que tem na lei, mas um aspecto funcional, formal, errado. Tinha que ter dado uma vacácio legis, pelo menos 6 meses. Exatamente para estruturar, para não fazer esse tipo de argumento. Então, o fato de entrar em vigor em 30 dias pode ter dificultado um pouco, poderia dificultar um pouco, mas a estrutura que existe, que tem... São Paulo já tem uma espécie de juiz de garantia. Vocês que estão daí conhecem, sabe? Essa distribuição, essa instrução primeira que faz o Estado de São Paulo, é basicamente o juiz de garantias. E a partir dali ele é distribuído para outro juiz que não participou dessa constrição. Mas, enfim, esse instituto com que todos nós sonhávamos recebeu uma liminar do presidente do Supremo. Não era o presidente, mas foi o relator designado por sorteio, o ministro Luiz Fux. E aí, meu irmão, aí morre Neves. Aliás, morre Neves e morre todos nós. Morre os investigados, os condenados, e vamos esperar para quando? Isso foi para as calendas gregas. Por quê? É muito complicado. Ora, é que o ministro Fux, que é um grande ministro, que tem carreira da magistratura, é um juiz de carreira,
E isso traz nele um vício muito grave e muito grande. Ele é incapaz de negar qualquer pedido que a magistratura faça para ele. Lembra dos vencimentos aqueles? Daquele acréscimo que foi dado com liminar para receber indevidamente, infundadamente, porque tem previsão condicional. Tem um limite do Supremo, você não pode ultrapassar esse limite. Foi por isso que foi mudado lá atrás essa previsão. Pois bem, ali então ele considerou aquela liminar vergonhosa, imoral, todos eles receberam no Brasil inteiro, e nós, cidadãos, sempre reclamando disso. É um abuso de poder, é um excesso de poder, é uma liminar ridícula, absurda. Só foi derrubado no final, negociando ainda, para sair depois de 3 ou 4 anos de recebimento indevido. Ora, agora, essa previsão e esse pedido feito dessa liminar do juiz de garantias, era dele relator. Claro que quem tem a pauta é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É ele que pauta. Os ministros das turmas pegam um caminho para ele, quando está pronto, e ele decide a pauta. Ora, só que ele, que era um relator lá da primeira turma, agora é o próprio presidente do Supremo. É lógico que ele não vai pautar. Gostaria de queimar a língua, mas eu aposto que vocês quiserem, que nos 2 anos de mandato o ministro Fux não pautará esse processo. Infelizmente. E depois que sair, não vai mudar muito. Eu não tenho a menor noção quando isso virá. Eu gostaria muito de estar errado, mas não estou. Infelizmente, como se diz, foi para as línguas gregas, né? Lamentavelmente, um instituto extremamente importante. Isso é muito grave em termos de reforma, de pretensão, de decisão monocrática. Decisões monocráticas não podem se eternizar. Elas precisam ter um fim, precisam ter um prazo. Teve uma época que eles até tentaram estabelecer prazo, não funcionou. Ignoraram o prazo. Não existe. Enfim, essa situação, aquilo que seria mais importante desta reforma. Pois bem, mas para hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a competência para execução da pena de multa. É um tema interessante, maltratado, parece que não é importante, mas ele é extremamente importante, sim, porque as multas ganharam valores, assim, absurdos, enormes, da forma, com o sistema de as multas, que chegam a milhões para serem pagos. O que houve? Acontece que o Código Penal lá de 40 teve reformado toda a parte geral em 1984, pela Lei 7.209. Esta reforma penal de 1984, parece que está tão longe, mas ao mesmo tempo, para nós está muito perto. Pois bem, nessa reforma se alterou toda a parte geral do Código Penal. É o melhor texto jurídico escrito em bom vernáculo desde o Código Penal, mas foi o último bom texto jurídico penal escrito. As outras leis, os outros diplomas legais, inclusive essa, da Lei 3.964, que é muito abrangente, é de uma pobreza intelectual, de uma violação ao vernáculo, assim, absurda. Se escreve muito mal. O processo legislativo desconhece a linguagem, o estilo, a forma, como escrever, como narrar, como descrever, como construir um tipo penal, como redigir um código penal. O último texto, repito, foi aquela reforma penal de 84. Por vezes eu critico essas redações, assim, a pobreza intelectual, a violência ao vernáculo que se faz. Mas, afora isso, nós temos outros aspectos. Então, essa reforma de 84 trouxe como uma das grandes novidades a alteração da pena de multa que era combinada nos tipos penais dos crimes. Toda a parte especial para os alunos continua em vigor. Desde o artigo 121 até o 360 continua em vigor, com as alterações que vem. Todo dia tem lei nova,
mas a parte especial está lá. Pois bem, então, nesses tipos penais, o Código 40 previa lá pena de prisão de tanto a tanto e multa de tanto a tantos mil reais. Hoje falou em cruzeiros, sei lá, cruzado, vai e volta, enfim, mas é a nossa moeda. Estabelecia de tanto a tanto em cada tipo penal que previa pena de multa. E a multa ficou irrisória, ela perdeu o sentido, não tinha mais significado nenhum. Então, essa reforma de 84 estabeleceu que trouxe de volta o sistema dias-multa, que tem o seu próprio critério, uma forma diferente de combinar e valorar, que eu vou falar adiante. Eu digo trouxe de volta, porque, de um modo geral, os penalistas brasileiros começaram a dizer lá em 84 que era um sistema nórdico, e atribui essa invenção ao projeto de Tirán em 1916. Quando, na realidade, não é nórdico, não é americano, não é europeu, não é nada. É genuinamente brasileiro. Por quê? Lá no Código Penal, Código Penal do Império, de 1930, no artigo 55, está lá estabelecido sistema de multa. Portanto, quase um século antes do projeto lá de 1916 do Tirán. Mas a gente cria pouco, quando cria, nega a paternidade. Parece que é uma coisa, uma sina brasileira. Então, trouxe o sistema de multa, significa o seguinte: os tipos penais não trazem mais combinado em cada artigo 155, 157, 180, enfim, esses crimes que prevêem também pena de multa, não traz multa de tantos a tantos reais, o cruzeiro, o cruzado, sei lá, conforme vai mudando. Não. Por quê? Porque o sistema de multa é muito mais moderno, muito melhor e muito mais atualizado e valoriza a pena de multa. Então, adotou esse sistema, criando uma seção dentro da parte geral, estabelecendo os critérios, não só de aplicação da pena de multa, não só a previsão da pena de multa, como o sistema da dosimetria da pena de multa. Então, veio o chamado dias-multa. Então, os tipos penais não dizem mais prisão, por exemplo, subtrair coisaria móvel para si ou para outro. Diz mais pena de prisão de 2 a 4 anos e multa de tanto a tantos mil reais, de tanto a tantos reais. Não. Diz simplesmente prisão de 2 a 4 anos e multa. Acabou. E multa. Então, e trouxe um sistema de multas para valorar depois os valores conforme o Brasil. Vou explicar para vocês. Então, é extremamente significativo o estilo, o sistema e valorização da multa, do valor da multa. Pois bem, nós tivemos, então, esse aspecto valorado normalmente, funcionou tradicionalmente desde 84 até 96, quando surgiu uma lei chamada Lei 9.268. Lei 9.268, de 96, pegou e fez uma alteração no artigo 51 do Código Penal. E esse artigo diz assim que, transitada em julgado a condenação, a multa será considerada dívida de valor e será aplicada às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Só. Por que veio essa lei disse assim, que a pena de multa será considerada dívida de valor e será aplicada de acordo com as normas lá da lei de, como é que eu disse, a norma da dívida ativa, inclusive a correção, interrupção, etc. Por quê? Porque antes desse artigo 51 dizia que se não fosse pago a pena de multa, o réu devedor teria a multa convertida em pena de prisão. Então, essa lei 9.268 não quis alterar a competência da pena de multa quem vai julgar. Apenas quis proibir, quis afastar a possibilidade de converter em prisão o não pagamento da pena de multa. Por quê? Porque é desumano, é imoral. Porque se aplica a pena de multa muito para quem não pode pagar, o pobre, miserável, ladrãozinho, infelizmente, tudo isso é pena de multa. E não pode pagar, e esse ia para a cadeia. Então, a injustiça dessa conversão que estava ali, que essa aqui a lei quis alterar. Porque era simples. Condenava o pobre diabo aí,
pena de prisão de tanto a tanto e pena de multa de tanto. Não pagava, intimado e ia para a prisão. Tendo uma injustiça, uma desumanidade absurda. Então, o legislador viu só alterando isso. Então, retirou, afastou a possibilidade de converter em pena de prisão e disse que a pena de multa seria considerada dívida de valor. Bom, aí foi suficiente para transformar esse país numa Torre de Babel. Todo mundo, a partir do Ministério Público, começou a defender que a pena de multa, considerada dívida de valor, seria competência da Vara da Fazenda Pública. E, dizia a lei, deve ser inscrita em dívida ativa. Não, não é isso. Não pode ser. Está equivocado, está errado. Mas eu fiquei a ver navios, eu e o Varecirino Santos, lá do Paraná, e o Checari de São Paulo. Só nós três defendemos isso. As pessoas mudaram, foi para lá, e eu continuei até agora. Pois bem, o que acontece? Por que eles estavam errados? Que é o seguinte, tem que afirmar e mostrar por quê. Estavam errados por uma coisa singela. Em primeiro lugar, considerar dívida de valor não significou que ele quis transformar isso em outra moeda, em outro título, mas apenas impedir que fosse convertido no pagamento em multa. E daí tem que registrar, tem que inscrever em dívida ativa. Digo, sabe por quê, os estudantes? O pessoal do Simples deve saber. Por que se escreve o débito tributário em dívida ativa? Além da repercussão de individualizar, etc., mas tem uma finalidade especial, que é conseguir um título extrajudicial para cobrar essa dívida, para executar em juízo. Por quê? Porque você cobrar alguma coisa em juízo, ou você entra com um processo de conhecimento até a sentença, que é recorrida, vai para os tribunais, depois voltar para o transitar em julgar, você executar o título judicial. Ou então os títulos extrajudiciais, que é o mais comum, que é o cheque, a duplicata, etc. Certidão de dívida ativa. Então, escrevendo em dívida ativa, sai uma certidão de inscrição em dívida ativa. E a fazenda, de posse desta certidão, que é um título extrajudicial, ela executa seu crédito perante o devedor tributário. É isso. Ora, digo, então, por que você escreveria em dívida ativa a pena de multa não paga? Para começar, para escrever em dívida ativa, qualquer coisa é atribuição do Procurador da Fazenda Nacional. Só quem tem legitimidade para requerer ao Banco Central para escrever em dívida ativa é o devedor, o procurador, falei Banco Central. Então, para fazer a inscrição, eu preciso ter uma lei que estabelece números clausos para os quais o Procurador da Fazenda pode pedir a inscrição em dívida ativa. E a pena de multa não consta. Um dia eu falei com o procurador, me diz uma coisa, como é que pode? Professor, eu só posso inscrever em dívida ativa aquilo que consta da lei, é números clausos. E pena de multa criminal não consta, eu não posso escrever. Assim. Mas ficou esse negócio, sempre mandar para a Fazenda Pública. Ora, então, esta lei tem um mérito de trazer agora, e diz assim, esse mesmo artigo 51, ele só alterou uma coisa. Transitada e julgada a condenação, a multa será considerada dívida de valor e será executada perante o juiz criminal, que eu sempre defendi. Ora, então, o que o legislador aí dessa lei nova, 3.964, mudou foi só isso. Mais nada. O resto do texto continua exatamente igual como era. E eu brinco com os caras e digo, olha, eu tenho a impressão que quem fez esse projeto de lei foi meu aluno. Então, estudou pelos meus livros. Porque só eu continuava sustentando isso. Então, nós temos hoje, claramente, essa situação. A pena de multa tem o seu destino certo. É aplicado, intimado, transitado e julgado, ou o Ministério Público, que atua junto à vara de execução penal, deve promover a execução. Como é que ele faz?
faz uma petição como qualquer execução. Como o processo lá do Ciro, que vai executar um cheque, uma duplicata, é a mesma coisa. É uma petiçãozinha simples, mas os fundamentos legais são os mesmos. O artigo 164 a 168 da LEP, Lei de Execução Penal, diz lá que é assim. Não é intimar o réu para pagar, pede o juiz pagar. Mas tem lá um artigo, a previsão do Código Penal que diz que em 10 dias transitado julgado é para o réu pagar a pena de multa. Isso é o pagamento voluntário, se ele quiser. Mas não é. Ele não paga nos 10 dias, porque não quis, porque não foi chamado, enfim, vai para a vara de execução penal. E o promotor, o procurador da vara de execução penal, promove a execução necessariamente com uma petição com os mesmos requisitos previstos no Código de Processo Civil. E manda citar o réu para pagar em 10 dias ou nomear bens à penhora, né? Ou depositar em cartório, em juízo, né? Para discutir a sua execução. Então, é o procedimento previsto lá no Código de Processo Civil. Não adianta mandar de forma diferente. Intimar para pagar. Não é o Ministério Público. Aquele que se intima o réu para pagar sob pena, não tem sob pena. Não tem. Era antes. Agora, já foi intimado. Não pagou, vai para o Ministério Público, tem que entrar com o processo de execução e pedir a citação do réu para que ele se manifeste, pagar em 10 dias ou nomear bens à penhora, ou depositar em juízo para discutir as teses que ele tiver. Então, ficou realmente interessante isso. Ficou democrático. Daí me perguntaram, o Rogério Sanches, que vocês conhecem, o grande professor lá de São Paulo, extraordinário professor, ele perguntou, ele é promotor de justiça, assessor do procurador-geral, disse, César, mas estão me perguntando que São Paulo, quando a dívida é pequena, não dá para mandar para a fazenda? E a lei? Continua a mesma coisa. A lei proíbe. A lei determina que seja o Ministério Público da vara de execução penal. Por que mandar para a fazenda? Porque é pequeno? Acho que é só o Ministério Público que tem trabalho, tem excesso de trabalho na vara de execução, e tem muito trabalho. Eu um ano trabalhando na vara de execução em Porto Alegre, é um absurdo, né? Mas é função do Ministério Público. Ou você acha que a fazenda não tem? Claro que eles têm bastante. Também tem bastante trabalho. E tem um outro aspecto que não pode esquecer, que a vara da fazenda só executa, no mínimo, 20 salários mínimos, 20 mil reais. Então, aquelas pequenas também, igualmente, iam ficar sem execução. Assim. Claro que a gente sabe que determinados valores custa mais executar do que deixar assim, né? Mas essa é a realidade, é a vida. E a prescrição, antes de entrar, quero falar em seguida do cálculo da dosimetria da pena. A prescrição da pena de multa é um outro aspecto que tem sido discutido. Então, os mesmos que sustentando, não. A prescrição agora, então, é 5 anos lá da dívida ativa, lá da fazenda pública. Não. O que tinha que dizer, de determinar, a lei determinou, mandou fazer, não aplicar. Isso não está previsto. A prescrição, o prazo prescricional continua o mesmo lá do artigo 114 do Código Penal. Simplesinho assim. É isso aí. Mas quando se tratar de multa como a única pena aplicada ou a única pena combinada, a prescrição é de 2 anos. De 2 a 4 anos. Esse é o medo. Esse é o problema. A prescrição corre muito rápido. Então, essa pena de multa pode fazer o seguinte: quando estiver esgotando o prazo, 1 mês antes, por ali, 2 meses, que o Ministério Público entre com a execução, manda citar o réu citado para pagar, né, na forma prevista na LEP, interrompe a prescrição. Claro, durante a execução, aquela prescrição anterior não vai estar correndo. Ganha mais um tempo, né, para fazer o pagamento. Agora, se permanecer parado o processo, sem o Ministério Público dar os impulsos processuais necessários, e ultrapassar o tempo, vai se prescrever igual. Mas é só um panoramazinho. Peço licença para falar um pouquinho sobre o cálculo da pena, que esse, para mim, é o aspecto mais importante dessa inovação, para ficar claro. Não que não existisse antes, existia, mas o pessoal não enxergava.
Então, na realidade, para os alunos, claramente no meu tratado está lá, está saindo um livrinho meu, Reforma Penal, que é para ter saído antes, depois eu pedi de volta e fiz umas revisões, sobre a Reforma Penal, umas 300 páginas, tem tudo isso aí, especificamente. Aliás, quem quiser me seguir no canal Professor César Bittencourt lá no YouTube, ou no Instagram. O Instagram é aberto, é público, também será um prazer. Olha, veja bem, então nós temos um sistema trifásico de aplicação da pena de multa também, parecido com o sistema trifásico que existe para a pena de prisão. Eu disse parecido, porque é diferente. Ou seja, nós temos lá no artigo 68 do Código Penal, que diz que se aplica a pena no sistema trifásico. Ou melhor dito, em 3 fases. Primeira fase, se examina as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59. Na segunda fase, se examina as circunstâncias agravantes e atenuantes, artigo 61, 62, 65, 66. E na terceira fase, se houver, as causas de aumento ou diminuição. Causa de aumento é a majorante, caso de diminuição é minorante. São sinônimos, é a mesma coisa. Mas isso é para a pena de prisão. O que acontece até agora? Que o pessoal vem fazendo a mesma forma de aplicação de pena, da dosimetria da pena de multa, como se fosse a pena de prisão. Não é. Não é assim. Está no código, vou dizer agora para vocês. Mas é também em 3 fases. Só que na pena de multa, o mais importante que deve ser considerado não é o valor da multa, não é a gravidade do crime, não é o cidadão, mas é o conjunto delas e, principalmente, o poder econômico do réu, poder aquisitivo. Então, se faz em 3 fases para a gente encerrar o compromisso com vocês, que eu tenho um compromisso que me espera, bravo, que eu tenho que atender. Pois bem, olha, então, na primeira fase, você deve encontrar, lá no artigo 49, a quantidade de dias multa aplicada. Como eu disse antes, não se estabelece mais valor e quantidade lá no crime, mas tem uma previsão específica, que estabelece a quantidade de dias multa, está no caput do artigo 49. Um mínimo de 10 dias multa e um máximo de 360. Então, essa quantidade de dias multa, repetindo, não está no crime, não está lá na previsão do crime, nas penas do crime, não. Está separada no artigo 49 do Código Penal. Aqui, nós destacamos que não tem mais aquela gravidade do crime prevista lá, mas aqui. Então, de acordo com esta gravidade do crime, você vai verificar entre 10 e 360 dias multa. De acordo com essa gravidade. O valor do dia multa a gente vai ver depois. Agora é só a quantidade de dias multa. Vamos imaginar, para dar um exemplo para vocês, hipoteticamente, um crime de corrupção grave. Um empresário rico, poderoso, com dinheiro, corrompe, sei lá, alguém desses poderes aí. Qualquer um deles pode ser corrompido. Mas, aparentemente, no legislativo. Pelo menos, são as circunstâncias que procuram demonstrar isso. Embora a realidade não seja bem essa. Ou seja, vamos estabelecer para esse crime de corrupção, corrupção é um crime grave. Tem uma pena mínima de 2, mas tem a máxima de 12 anos. Uma das penas mais altas que tem, né? Peculato, 12 anos, corrupção ativa, 12 anos, corrupção passiva, 12 anos. Então, a pena de 12 anos. A gente vai verificar agora a pena de multa. Além da pena de prisão, a pena de multa. Bom, esta multa de 10 mínimo e máximo 360. Vamos imaginar, para simplificar nosso raciocínio aqui, vamos aplicar 100 dias multa. Poderia ser 200 no tipo de crime, mas vamos fazer 100, porque para simplificar o nosso cálculo, né? Jurista não é muito bom de cálculo, embora minha preferência na termo de escola era matemática. Estou enferrujado, né? Pois bem, 100 dias multa. Né? Bom, encontrado a quantidade de dias multa na primeira fase, nós passaremos agora para a segunda fase. Nesta segunda fase, está previsto no parágrafo 1º do mesmo artigo 49, que é encontrar o valor do dia multa aplicado. Né? Viram que é fácil? Então, a segunda fase agora é só de encontrar o valor do dia multa.
E o parágrafo 1º diz que esse valor não pode ser inferior a 1/30 do salário mínimo. Ora, o mês tem 30 dias, a base é o salário mínimo, que o mínimo que se ganha, um dia, 1/30 do salário mínimo. Ou seja, 1/30 do salário mínimo e o máximo de 5 salários mínimos por dia multa. Né? Mínimo de 1/30 e o máximo de 5 salários mínimos. Pois bem, no exemplo que a gente deu ali de 100 salários mínimos, como é um sujeito de um crime grave e um sujeito de empresário poderoso, eu acho que deve aplicar o máximo previsto ali, 5 salários mínimos. 5 salários mínimos, nessa segunda fase, a gente já verifica que são 500 salários mínimos, ou seja, mais de 500 mil reais. Mas tem uma terceira fase também, se for necessário. Como lá no crime, né, do pena de prisão. Nesta terceira fase, então, a gente vai agora, bom, como se trata de um crime grave, corrupção, um réu poderoso economicamente, 5 salários mínimos, 500 salários mínimos para ele é insuficiente. Estamos de acordo? É insuficiente. Então, o parágrafo 1º, lá do artigo 60, diz mais ou menos o seguinte: se o valor aplicado no máximo, que é 5 salários mínimos, for considerado insuficiente, o juiz poderá elevar até o triplo. Ele não diz que é para triplicar, ele diz que pode ser elevado até o triplo. Isto é, ele pode aumentar em 20%, 30%, 50%, 100%, enfim, de acordo com as circunstâncias. Mas para a nossa causa aqui, eu acho que a gente tem que aumentar no triplo, tem que triplicar. Ora, 500 dias multa, 500 salários mínimos, perdão, você multiplica por 3, dá 1.500 salários mínimos, porque dá 1.500 dias. 1.500 salários mínimos, porque o valor do dia é multa. 15 em cima de 100, dá 1.100. 1.100. 15 multiplicado por 100 dá 1.500. Então, veja que tem um valor extraordinário. É 1 milhão, um pouco mais de 1,5 milhão de multa. Em relação à primeira fase, vou voltar lá repetindo, eu esqueci de dizer para você que nesta primeira fase, para encontrar a quantidade de as multas, você tem que então, examinar as circunstâncias judiciais do artigo 59, examinar as agravantes e atenuantes ao mesmo tempo, só para a primeira fase, e se ele tem caso de aumento e diminuição também. Todas elas para encontrar a quantidade de dias multa. Por que isso? Porque é a única oportunidade que você tem para estabelecer e mexer no dia multa. Só uma vez. Só pode falar e valorar o dia multa na primeira fase. Depois, na segunda fase, não tem como aumentar a quantidade de dias multa. Na terceira fase, não tem como aumentar a quantidade de dias multa. O que, infelizmente, está sendo feito erroneamente. Quando tem uma agravante, já vai aumentar 20 dias multa porque está previsto. Está errado. Está absolutamente errado. Porque pelo Código Penal, pelo artigo 49, o valor, a quantidade, portanto, de dias multas só tem na primeira fase. Né? Quando você vai fixar a quantidade mínima de 10 e o máximo de 360. Por as outras duas fases não falam mais em dias multa, mas estão somente no valor do dia multa, que é o máximo de 5 salários mínimos. Está no parágrafo 1º, artigo 49. Mínimo 30, o máximo de 5 salários mínimos. Depois da terceira fase, que você pode elevar de novo, porque considerou esse aplicado no máximo, 5 salários mínimos, que pode ser 200 dias, pode ser 10 dias, 50 dias, mas os dias é outra primeira fase. O valor do dia multa aqui. Aplica esses 5 no máximo. Você acha que tem que aplicar mais, faz a terceira fase, elevando o que você achar necessário até o triplo. Pessoal, teria mais coisa para falar. Eu tinha me programado alguns outros temas, alguns outros tópicos, mas eu quero a compreensão de vocês. Foi um pouco rápido, né? Mas eu preciso também salvar meu casamento, né? Não que ela seja tão brava assim, na verdade. Eu estou me sentindo culpado porque não me dei conta que era o dia do aniversário dela. Então, assumi o compromisso com vocês, que também não posso faltar. Eu quero agradecer a atenção de vocês, pedir desculpas se eu decepcionei, até pela pressa, mas, enfim, um pouco que deu para a gente fazer e participar desse evento maravilhoso, com essa universidade extraordinária, que é a UNAERP, com um corpo docente de primeira linha, evidentemente com os alunos, assim, também extraordinariamente bons e de futuro.
Um prazer, uma satisfação, um abraço. Me desculpe se eu os decepcionei. E daí, se eu os decepcionei, me dá mais uma oportunidade, outra vez, prometo que eu me recupero. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, doutor. Nós agradecemos a brilhante exposição. Antes de iniciarmos a exposição de perguntas, eu gostaria de informá-los que estamos em 850 inscritos na Semana Jurídica. Como é que é? Não ouvi muito bem. Estamos em 800 inscritos na Semana Jurídica. Mas o pessoal veio ou não veio? Oh. Muito obrigado, parabéns, mas isso é uma coisa maravilhosa da universidade, dos alunos, do corpo discente e do corpo docente. Então, essa integração, essa participação e esse interesse que esse tipo de aluno tem é que faz tudo grande, que engrandece mais a instituição. E a importância, para mim, é da comunidade. Porque vocês são bons, porque vocês são ótimos, porque tem consciência. Não adianta se inscrever na universidade boa e não ir, não frequentar, né? Então, o aluno de direito, principalmente, né, tem algumas dificuldades, algumas evasões, mas aquele que tem consciência da importância, sabe o que quer, sabe que um curso bem feito é meio caminho andado, porque a gente tem que sair daí e continuar estudando. Eu digo assim, que os melhores dos alunos, que você tira aí em percentual menor, que venham para a advocacia, e continuam estudando, tem que estudar muito. Os outros vão fazer concurso para juiz, promotor, procurador, defensor, sei lá, o que quiser, que é mais fácil. Grande abraço, satisfação. Doutor Bittencourt, eu queria, em nome da universidade, agradecê-lo e cumprimentar pela extraordinária palestra. Eu queria também pedir a compreensão dos alunos, e vou me pedir hoje para a gente anotar as perguntas, e eu me encarrego posteriormente de entregar ao senhor, mas eu, como sendo mais velho aqui do grupo, e é só por isso que eu estou hoje na condição de líder, eu gostaria de, em nome de todos, fazer uma breve só pergunta para ouvir a sua opinião, para a gente fechar, então, esse ciclo de palestra. Eu queria ouvi-lo a respeito dessa posição do Supremo, que acabou criando aí um novo requisito para a progressão criminal, que é exatamente o pagamento da multa. Queria saber qual que é a sua opinião a respeito disso. Esse é o problema de quem não tem formação penalística. Não tem formação. Isso é uma deformação. Ora, a pena de multa é para quem pode pagar, quem tem condição de pagar. É isso. Não é o fundamental. A outra pena que é fundamental, a pena de multa é para quem pode pagar de acordo com as suas possibilidades. E mais, a Constituição proíbe prisão por dívida. É inconstitucional. É uma violência, é um absurdo, é um abuso do Supremo Tribunal Federal. Não tem o direito de fazer isso. Mas como é que essa gente vai entender, vai compreender, vai chegar a esse ponto? Ora, tem um sistema, tem uma estrutura toda. Tem um arcabouço constitucional que se desconhece melhor que nós. Mas, por favor, não existe prisão por dívida, salvo a pensão alimentícia, né? Depositário infiel. Fora disso, não existe. E mais, o pagamento da multa tem a forma de execução. Está lá. É só. Estabelecer condição para progredir, para conseguir vantagem, para evoluir, para livramento condicional, para raio que o parte, para nada, pode ser condicionado à multa. Lá atrás eles começaram com isso, lá no mensalão até. Lembra? Condicionando ao pagamento. Como é uma corrupção, uma política que foi lá, se fechou um pouco os olhos. Mas você não pode transformar isso numa regra geral e estabelecer, exigir que pague a multa sobre pelos aí. Como é que o pobre faz? Se a grande maioria, a imensa maioria do clientela do sistema penitenciário é de pobre, e se fica trancafiado, não consegue ganhar nada, não tem de onde tirar, então se agrava a situação porque ele não paga a multa. Isso é um absurdo, isso é um abuso, uma incompreensão, só neste país. Pode procurar. Nas comunidades democráticas da Europa, na América Latina, inclusive, isso não existe. Não tem. Não é possível que você aplique uma coisa dessa, né? Mas, aproveitando que só para verificar essas inconstitucionalidades, as idiosincrasias do poder, outro dia o Supremo Tribunal Federal examinou o artigo 265 do Código de Processo Penal sobre a aplicação de multa
para o advogado que abandona o processo. Mas foi um erro absurdo, a maioria, né? Teve 3 ou 4 votos, não me lembro, 4 votos. Por quê? Quando o legislador fala em processo, o legislador conhece, os intérpretes também conhecem, processo tem um significado jurídico. É o todo, é o desenvolvimento de início, meio e fim do processo e do procedimento. O fato de o indivíduo um dia faltar, por qualquer razão, não comparecer, isso não significa abandono de processo. Para começar, por aí. Né? Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro erro gritante, absurdo que o Supremo cometeu. O segundo erro, muito grave também, é que está uma previsão lá de 10 a 100 salários mínimos. A multa absurda para o sujeito, de repente, faltou uma audiência, perdeu uma audiência, inaudita altera parte. Sem processo, sem procedimento, sem legítima defesa, sem defesa nenhuma, sem garantia nada. Defesa legítima, boa. Sem nenhum direito. Ora, 10 a 100, 10 salários mínimos, tem milhares de advogados no país que não ganham 10 salários mínimos por ano. E você aplica isso? Aconteceu um episódio, não me lembro se foi no interior do Paraná, eram 3 ou 4 advogados que abandonaram o júri. Esses literalmente abandonaram. Chega um momento que você tem que abandonar. Eu tive um julgamento que eu deveria ter abandonado. Mas não foi para os 10 mil, 100 mil. Não. Foi porque eu sou procurador de justiça. Eu aguento coisa até o final. Mas a violência do juiz que presidia, então eu vou escrever um livro sobre isso aí. Eu vou dar... Porque eu também acredito no lobisomem. Então, os caras lá, nesse caso aí, aplicaram 100 mil de multa para 3 ou 4 advogados que saíram do júri. Sumariamente. Então, esses absurdos... O que acontece? Então, esse é uma coisa ridícula, absurda, que está aí. Um procedimento desrespeita a advocacia, desrespeita a autonomia da advocacia, desrespeita o AB, desrespeita o advogado, desrespeita tudo. E a proporcionalidade. E sem defesa. E o Supremo, na sua maioria, bom que se diga, não percebeu isso. No melhor foi 7-4 ou 6-5. A ministra, que era a relatora. Foi absurdo, foi ridícula a decisão. Né? Então, a gente vê algumas coisas assim que é inacreditável. Né? Agora, essa de condicionar o livramento condicional, a progressão de regime, enfim, ao pagamento de multa, é absurdo, é prepotente, é abusiva e é incondicional. Professor Bittencourt, então, mais uma vez, muito obrigado. Nós desejamos ao senhor aí um excelente aniversário de casamento e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Agora eu gostaria de devolver a palavra à nossa mestre de cerimônia para que ela possa transmitir os últimos recados da noite. Muito obrigado mais uma vez, professor Bittencourt. Muito obrigado, colegas, e principalmente aos nossos alunos. Muito obrigado. Agora, a Débora, por favor. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos e agradecer ao professor Scarpino pelo convite para apresentar esta edição da Semana Jurídica e saudar a todos os alunos na pessoa da aluna Ingrid, que hoje foi minha técnica em informática. Nós, da organização do evento, agradecemos a todos os participantes da noite de hoje e declaramos encerrado o primeiro dia da 72ª Semana Jurídica, reabrindo-se os trabalhos amanhã pelo link de streaming, pontualmente às 19 horas. Contamos com a presença de todos vocês e boa noite. Obrigado, um abraço. Até qualquer hora. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor Bittencourt. Boa noite. Agradecemos demais aí mais a sua paciência. Boa noite, muito obrigado. Satisfação. Desculpe, assim, eu